Ora, viva muito boa noite, caro internauta que nos acompanha nesta edição do Debate Político. Hoje é sexta-feira, mas não é uma sexta-feira qualquer. Estamos a falar da Sexta-feira Santa, um dia que nos recorda aquela que foi a dor sofrida por Jesus Cristo, aquele que morreu por nós na cruz, no entanto, ao terceiro dia veio a ressuscitar. Também por nós, como uma forma de mostrar que, de fato, ele estava comprometido com o amor que sempre sentiu pela humanidade. Para esta edição, não vamos falar exatamente da Sexta-feira Santa, era sim no nosso desejo falar sobre situações que nos deixassem insatisfeitos, mas vamos tocar em pontos que talvez possam ferir um bocado aquela que é a sensibilidade dos moçambicanos. Vamos falar primeiro em relação ao tema que tem vindo a agitar não apenas as redes sociais, os órgãos de comunicação social, mas também as diversas conversas de rua, até mesmo entre família. O fato é que o governo moçambicano pagou na totalidade a dívida ao FMI. É verdade que esta era uma notícia que deveria alegrar a maioria dos moçambicanos. No entanto, muitos deles têm se mostrado entristecidos, visto que diversos setores, especialmente da saúde, como também a educação, são negativamente afetados, dizem alguns entrevistados pela nossa equipe de reportagem, devido a este pagamento na totalidade desta dívida. Vamos conversar em relação a outros temas. Caso o caro internauta queira saber quais são eles, fica por dentro desta edição até o final da transmissão do debate político. Caro internauta, que comece então a discussão. Tal como anunciado, vamos primeiro falar em relação a esta notícia que tem vindo a agitar a esfera nacional, mas por que não dizer também a internacional? O fato é que Moçambique pagou, sim, na totalidade a dívida de cerca de 689 milhões de dólares que tinha com o Fundo Monetário Internacional. Os porquês deste pagamento, o Executivo já esclareceu, basicamente para atrair mais investidores e mostrar que Moçambique é, sim, um país que está pronto a receber o estrangeiro para que possam, então, investir. Orlando José, muito boa noite. Não vamos perder tempo, vamos mesmo para o tema que nos trouxe até a esta mesa. Como é que olha para este pagamento na totalidade desta dívida de quase 700 milhões de dólares norte-americanos pagos de uma única vez, sendo que ainda havia prazo para Moçambique proceder com este pagamento e priorizar, talvez, setores que precisam de algum dinheiro para poderem ser sustentados. Muito boa noite. Os seus pontos prévios em 3 minutos. Muito boa noite aos internautas, boa noite ao professor Pangaia, boa noite a Sibilis, boa noite os acompanha através do Facebook, YouTube e outras redes sociais. O ponto prévio que eu trago aqui hoje tem a ver com a questão do fortalecimento naquilo que é a questão da democracia, olhando em causa questões atuais, normalmente a questão dos processos que estão no Tribunal Supremo, que é a questão na pessoa de Venus Mangano, neste processo que está a decorrer no Tribunal Supremo, que é outrora, acho que dentro em breve será ouvido. Eu acho que esse é um processo que naturalmente já não deveria ser um dilema a ser discutido, porque creio que é um processo que já decorreu e existem pessoas que já foram ouvidas, foram condenadas, foram absolvidas no meio desse processo. Então seria um perda de tempo de instrumentalizar as ações da justiça para lograr que são questões políticas partidárias. Isso não fortalece a democracia e não fortalece aquele que está de direito democrático. Pelo contrário, vai enfraquecendo a confiabilidade ou a fiabilidade das ações para o efeito naquilo que é de democracia. Então, sendo isto também acaba colocando em causa a dignidade e a honra daqueles que atuam a democracia de uma forma livre, espontânea e de claridade, sem o uso da força bruta ou instrumentos das armas massivas para a questão da obrigação que as pessoas estejam ligadas a uma certa organização política. Então, essa forma de instrumentalização mina aquele que é o processo, a essência da própria essência, aquele que é a democracia. E ademais, eu dizia aqui nos programas passados que é preciso com que deixemos as pessoas atuar neste campo político, cada um faz a sua propaganda política, cada um vai exibindo aquilo que é o seu conhecimento, vai colocando na bandeja aquilo que é o seu cardápio. Cabe aos moçambicanos, que são os clientes, abraçar o que é o que não é, do que andar a criar situações nas nossas propriedades. Nós vimos que atualmente há muita agitação no meio deste partido recente jovem, por meio de alguns jovens que são instrumentalizados
por alguns partidos políticos para descredibilizar outros partidos políticos. Eu acho que isto não é democracia. Isto é o uso da estratégia errada para achar-se que fazer um exercício democrático. Isso não é. Isso simplesmente, a cada dia que passa, enfraquece o prestígio e aquilo que é a confiança pelo povo. O povo precisa de amar alguém não pela força ou pela coação, mas por livre aquilo que a pessoa que apresenta. O Estado é maior, a nação é maior, cada um deve exibir aquilo que sabe para conseguir trazer a melhoria e o desenvolvimento a nível do nosso país. Nós sabemos que o nosso país está governando já há 50 anos e há muitos dilemas que não são claros e a cada dia está a piorar a situação e isso coloca em causa o prestígio desta organização político-partidária que já vinha governando o país já há mais de 50 anos. Então, creio que tem que haver mudanças. Então, a primeira mudança é deixar as pessoas livres, atuar livremente e exercer sua política. E cada um tem que abraçar o partido que achar melhor, porque é aquilo que a pessoa apresenta e se identifica com a causa. Então, quando um dirigente não tem causa, infelizmente, usa essas manobras todas dilatórias, manobras controversas para se fazer confundir. Infelizmente, existem académicos que se fazem de académicos e que, por sua vez, vão instrumentalizando as leis, vão instrumentalizando o conhecimento para persuadir ou para coagir com as suas líderes ou abraça aquilo, mas aquilo. Então, isso é muito feio naquilo que nós queremos com o nosso Estado para desenvolver. Então, e outra questão prévia que temos verificado é a questão mesmo da polícia municipal na nossa cidade. Nós vimos que há muitas questões dos chapeiros, a questão do comportamento do automobilista. Nós vimos há dias atrás um carro de semicultivo com estudantes ou alunos dentro da viatura com um alto volume de som. Isso acaba colocando em causa aquele que é o papel do motorista e o papel da polícia para a intervenção dessas coisas. Então, eu creio que a Polícia Municipal deve atuar, de forma rápida atuar para desencorajar esses comportamentos, porque aquilo acaba, o aluno sai da escola, mas tem lá músicas que não condiz com aquilo que é a ética social, depois o comportamento do próprio estudante dentro chapa semicultiva, então isso não acaba ajudando. Bom, a questão do ponto em causa, que é a questão do pagamento da totalidade da dívida ao Fundo Monetário Internacional, várias questões que eu vou ter que levantar, que também estão a ser levantadas com outros analistas políticos e também a sociedade moçambicana, é que o valor que o governo teria pago à FMI não foi esclarecido. De onde é que vem, qual é a proveniência desse valor? Porque eu acho que não se pode somente anunciar a dívida, mas deve-se anunciar a proveniência do valor de onde é que vem esse dinheiro para o pagamento da dívida. Porque se essa informação está clara ou não está clara neste momento, dessa a desejar, é que vão descobrir daqui de um tempo, quando esse governo terminou o mandato, que naquele dinheiro não havia dinheiro de fundos do cofre do Estado. Talvez uma dívida que também foi contraída com uma outra instituição, uma outra organização, e para sair-se com uma questão de marketing político, acabou-se levar esse dinheiro para pagar, vendeu-se a dívida para o outro credor. Então, nessa perspectiva, então, esse debate, porque não há clarificação. Porque eu acho que se uma dívida é para ser liquidada, o que deve acontecer passa da Presidência da República. A Presidência da República há uma aprovação e depois já há uma clarificação sobre isto. E sai uma informação ao próprio povo de que não, essa dívida, o pagamento da dívida é paga na totalidade, a proveniência desse dinheiro vem de CTY. Significa que o moçambicano está claro, porque sobre o risco de imunização de dívidas ocultas. Porque agora nós sabemos que a nossa bancada parlamentar já não há deputados comprometidos com o caso. Todos os deputados estão comprometidos com seus estômagos. E as informações não saem de forma de como que na altura, por exemplo, o Venâncio Mondlane tinha essa prerrogativa de ele falava sobre os assuntos e ele repisava, até que, mas agora ninguém está a disputar os assuntos, tudo fica escondido na bandeja ou no forno. E isso é complicado. Então, se a dívida ela é contraída pelo dinheiro dos moçambicanos, então os povos moçambicanos também devem ter conhecimento de onde que veio esse valor para o pagamento da dívida. É clarificação e transparência. Então, se até agora o executivo não conseguiu nos esclarecer, vimos uma nota do Ministério das Finanças, não está clara de onde que saiu o dinheiro. É preciso haver clarificação de onde que saiu o dinheiro. Aí sim nós temos seguro. Íamos ter aquilo que eles pretendiam, que é a questão da credibilidade institucional, a questão de fortalecimento para a questão de atração de outros investidores, mas neste momento há uma dúvida. Simplesmente quem pagou ou de onde veio o dinheiro está entre quatro paredes, está fechado. Então isso não é um assunto de casa de alguém
tem a ver com a vida da nação. Então, sendo assim, tem a ver clarificação sobre isto. De onde veio o dinheiro? E há um outro ditado que anda por aí já popular, que esse dinheiro, o Banco Mundial terá comprado esta dívida, porque isso aqui tem investimento, então, são especulações. Então, nesse sentido, o governo deve parar, nós sempre pedimos aqui, deve parar de colocar as coisas de forma escondidas, porque isto é de uma nação, vida, quem paga essa dívida somos nós, são nossos impostos, são nos descontos, então não há clarificação desse assunto. E sendo assim, é difícil a gente acreditar neste governo, de que de facto eles vão trabalhar seriamente, porque a coisa não está clara. Então, quando a coisa não está clara, nós também não vamos confiar, ainda que eles tentam forçar, não será possível a gente confiar neles, porque este assunto um dia vai vir despoletar, eles não estarão no governo, terão outro governo, e como que vão ser essas pessoas para aqui? E nós sabemos que aqui em Moçambique, todos os governos que passam com problemas e em nenhum momento nenhum deles foi arrestado para o tribunal para dar algum esclarecimento sobre os dilemas deste país. Então é difícil a gente confiar nessas informações. Claro que a DIF foi paga assim, saíram do FMI, mas o problema já não é questão só do FMI, é onde achou o dinheiro. Porque e amanhã vão exigir. E como Moçambique não vai se posicionar? Estamos a falar de energia está cara, por causa de desconto de dívidas ocultas, porque está sendo descontado lá. Está a falar da água, está caro. Está a falar de impostos diversos que Moçambique ser cobrado por causa de todas essas dívidas. Então, para mim, eu acho que o governo deveria esclarecer isto ao povo moçambicano, aonde quer arranjar esse dinheiro. Se tem 70 milhões de dólares para pagar dívida, São 700. 700 milhões de dólares para pagar dívida, por que não paga para o professor salário? Até agora não há salário para professores, não há salário para a polícia, não há salário para todos os setores do governo, do Estado, não tem salários. Então, como que apanharam dinheiro para pagar dívidas? Se esses pequenos setores que garantem a manutenção do próprio serviço não estão a pagar salário. Não medicamentos dos hospitais, a polícia não tem salário, não há combustível, não há nada, está tudo de qualquer maneira escangalhado. A questão é o seguinte, aonde que arranja dinheiro? Até agora ninguém está a esclarecer esse assunto. Bem, não seria este, Orlando, um sinal de que o governo está a mostrar que realmente Moçambique está a recuperar-se economicamente? Recuperar a economia não é pagar dívida. Recuperar a economia é garantir primeiros serviços básicos e fazer investimentos que vai atrair pequenos e médios empregos, depois de trabalho para os cidadãos. E não só, pagar a dívida, tem que saber de onde vem o dinheiro. Para a gente saber que de fato Moçambique está a trabalhar. Neste momento, estamos em dúvida. Talvez contrair outra dívida para pagar a dívida. Isto é, se abrir uma cova para se tapar outra. Outra cova. Ainda existe essa dívida. Significa que o FMI é nome instituição, saímos do nome do FMI, mas a dívida ainda permanece, porque não está esclarecido de onde é que vem esse valor para pagamento. Se de facto o governo está a trabalhar, nesta altura, deve ter pago salários a todos os níveis, deveria ter garantido os serviços básicos de qualidade, medicamentos, hospitais a todos os níveis. Então aí sim, íamos dizer que de facto estão a trabalhar já. Eles foram espertos, mas não foram espertos, porque queriam sair do nome do FMI, desta organização, mas foram com dívida com outra organização, que não querem esclarecer. Nós queremos saber a proveniência dos 700 milhões de dólares, de onde é que vem? Porque um país em via de desenvolvimento, que não é Moçambique pobre, não é possível ter dinheiro para pagar dívida na totalidade e garantir serviços básicos sem nenhum problema, sem ter conta outra dívida. Não é possível. Porque agora reclama-se a arrecadação dos impostos, das receitas para o Estado. Há sempre reclamações. E agora os 600 milhões vêm de onde? Porque até os recursos que são explorados no norte do país, não há claridade quais são as empresas, o que metem no cofre do Estado. Tudo é questões de arranjos. Porque eu acho que o governo tem que parar de querer ganhar holofotes, ganhar fama aos holofotes. Deve trabalhar. Trabalhar é mostrar serviço, é ver transparência. E nós vimos vincando que a não existência de transparência nas questões da nação, também há uma desconfiança no seio do próprio povo com esse governo. Porque não há clarificação. Isto descredibiliza a confiança. Então, não é pagamento da dívida que não vai ficar feliz, pagou-se a dívida, tal, de onde vem o dinheiro? Talvez fez outra dívida para pagar essa dívida. Então, para mim, não estou satisfeito com isso e pairam muitas dúvidas aonde é que o dinheiro existe, de onde é que o dinheiro saiu para pagar essa dívida e lá onde veio o dinheiro, quais são as questões de garantia. Este assunto é igual a questões das forças ruandesas. A princípio, dizia-se que
Ruanda não exigiu nenhum centavo a Moçambique. Estão lá simplesmente para questões de ajuda, etc, etc. Tal. Mas agora, que já tinha que ser retirada das forças ruandesas, há uma dívida de 40 milhões de dólares. Quer dizer, a coisa não está clara. Só tudo vai se despoletar quando há um desavendo no final. Essa história também dessa dívida. Vamos ter esses problemas daqui a um pouco, de que não, a dívida que foi paga contra essa dívida no outro sítio e com outras propostas para atrair o que os investidores. Muito Isso bem. tudo são manobras dilatórias de um governo que não está preocupado, de um governo não preparado, de um governo que não está comprometido, porque o governo não está comprometido, ele é transparente. Ele demonstra qual é mais B, de onde vem dinheiro. Porque nenhum presidente é eterno. Nós temos vincado isso. Entraram vários presidentes sair agora, está o Chapa, há de sair também. E o problema vai ficar, porque quem dá garantia não é o governo, é o Estado moçambicano. Então o governo passa, as pessoas ficam. A garantia são todos objetos ligados à nação moçambicana. Muito bem. Muitíssimo obrigado, caríssimo Orlando. Passamos então para si, professor Pangaia. Muito boa noite. O tema é mesmo este. Moçambique pagou na totalidade quase 700 milhões de dólares norte-americanos ao FMI. Disse que foi mesmo o Banco de Moçambique que assinou o cheque para o pagamento desta dívida. Como é que olha para isto e acredita que este pagamento vai de fato atrair mais investidores estrangeiros para o território nacional, professor Pangaia? Muito boa noite. Boa noite para si, boa noite, doutor Orlando, boa noite, telespectadores que dia após dia nos acompanham e dão os vossos comentários e que nos fortalecem, façam tudo para ver se nós conseguimos dar melhores contribuições relativamente a esses assuntos que afetam o nosso país, a nós todos. Antes de eu poder dar isso, apenas o meu ponto prévio tem a ver com um pedido ao chefe do Estado, Daniel Francisco Chapo, para que no próximo Conselho de Ministros debatam o tema sobre a poluição em Moatize e poder dizer o que o governo está a planificar para travar o genocídio que está a ocorrer na cidade de Moatize em face da poluição provocada pela extração do carvão mineral pela Vulcan Moçambique. Não fica bem que dia após dia estejamos a reclamar as mortes por doenças respiratórias, pela poluição das águas, pela poluição do ar, que a população de Moatize, se não a província de Tete, no geral, que está a passar em face da poluição. Então, neste momento, lhe é pedido Sua Excelência, Presidente da República, chefe do governo, Daniel Francisco Chapo, para poder vir dizer algo sobre o que o seu governo está a fazer para poder travar o genocídio na província de Tete, particularmente no distrito de Moatize. Relativamente ao assunto que me toca, o que está a acontecer aqui, o maior problema deste governo é realizar ações que incidem sobre a sociedade e não poder explicar à sociedade. Fazem até algumas coisas, o que elas fazem são coisas bonitas, mas porque não existe explicação dessas ações que tomam a sociedade, acaba criando as especulações que vêm. Mas nós entendemos por que razão é que este governo faz coisas e depois não explica à sociedade, porque despreza a sociedade moçambicana. Não tem respeito com a sociedade moçambicana. E nem fazem ideias de que os assuntos que estão a assumir são da sociedade. E essa sociedade lhe é devida, neste caso, a devida explicação. Vamos dizer, o que é o FMI e Banco Mundial? Mas, essencialmente,
o que FMI ele traz como vantagens e inconveniências ao país que acede os empréstimos nele. Primeiro, dizer que as vantagens que podemos colher por pedirmos empréstimos ao FMI é que o país passa a ter acesso de recursos financeiros. Portanto, de que maneira, neste caso, o FMI fornece recursos para ajudar a estabilizar a economia e implementar reformas estruturais. O problema começa ali. O FMI fornece recursos para ajudar a estabilizar a economia. Se tivesse terminado por aí, não haveria problema. Mas depois vem e implementar reformas estruturais. Essas reformas nem são todas de agrado ou que vão de encontro com a sociedade. Outra vantagem que pode nos ter, credibilidade internacional. O apoio do Fundo Monetário Internacional pode aumentar a confiança dos investidores e melhorar a classificação de crédito do país. É a vantagem que, de alguma forma, ela pode trazer. Por que o apoio do FMI pode aumentar a confiança dos investidores e melhorar a classificação de crédito do país? É que, uma vez que as condições que esse organismo ele impõe, todo o país que consegue aceder aos recursos do Fundo Monetário Internacional, então os outros credores acabam confiando nesse país, acreditando de que ele está organizado, porque o FMI não empresta dinheiro quem não mostre a organização e quem não respeite os seus apetites. Outra vantagem que é estabelecida são reformas estruturais. O Fundo Monetário Internacional pode ajudar a implementar reformas que promovam a estabilidade econômica e o crescimento sustentável. É considerada como uma vantagem, mas, por outro lado, pode não ser uma vantagem esta, porque essas reformas que são impostas aos países, nem sempre elas vão satisfazer os interesses da sociedade. As desvantagens explícitas. Aqui temos o que nós acabamos falando das vantagens, mas dentro dessas vantagens existem desvantagens implícitas. Mas explicitamente, o que nós temos que ver é que o Fundo Monetário Internacional, ao emprestar o país, pode impor condições que afetam a soberania do país, como reformas econômicas e políticas de austeridade. É aqui onde o país, de alguma forma, ele abre a mão da sua soberania, em face das condições que o FMI impõe para poder reestruturar o país. E a reestruturação que a FMI impõe, muitas das vezes, acaba de poder afetar, acaba de algemar o país, para que ele não possa efetivamente montar as estruturas, aliás, as políticas públicas que ela bem entende, que satisfazem a própria sociedade. Outra desvantagem é que o país passa a ter uma dependência de financiamento externo. O país pode se tornar praticamente como se fosse um psicodependente. Porque as dívidas que obtém, que recebe do FMI, têm juros absurdos. E dificilmente o país pode conseguir pagar essa dívida em face desses juros. O que vai acontecer é que, cada vez que vai pagar, vai sempre solicitar outros valores que dificilmente você consegue terminar aquela dívida. Então, para que você mostre que é alguém que deve e cumpre as suas condições, você terá que sempre, de todas as vezes, pagar o serviço da dívida, pagar a dívida.
Enquanto isso, você tem outras necessidades. E para você poder satisfazer essas necessidades, tem que voltar a pedir outro empréstimo. E isso alegra ao Fundo Monetário Internacional, porque ele lucra por isso e ele igualmente acaba por refém o país. No caso de Moçambique, o pagamento da dívida ao FMI pode ter sido uma decisão estratégica para melhorar a credibilidade externa e reduzir a carga dívida. Vamos poder ver aqui onde o país pagou na totalidade a dívida com o FMI. Motivos pelos quais que nós podemos ver aqui, provavelmente esse governo já deve ter ido ao hospital psiquiátrico de Infulene e acredito que Infulene já está a tratar esse governo. Já estão a ter alguma consciência. Daí vamos dar parabéns ao hospital psiquiátrico de Infulene, que conseguiu entrar no Conselho de Ministros e começar a tratar aquela gente para começar a ter uma consciência no lugar. Por que que nós estamos a dizer que o Conselho de Ministros está neste momento a voltar a si mesmo? É que o governo moçambicano, para ele poder proceder esse pagamento, ele tinha reservas cambiais no Banco de Moçambique de 4,2 mil milhões de dólares. Aquelas reservas que o Rogério Zandamela, as suas políticas monetárias no Banco de Moçambique, obriga que Moçambique tenha esse limite extremamente difícil de reservas. Então o Moçambique tinha essas reservas de 4,2 mil milhões de dólares e que depois, quando o Conselho de Ministros senta, ele avalia entre reduzir essa reserva, pagar a dívida e poder começar a tomar decisões por si mesma. Porque enquanto tiver as dívidas com o Fundo Monetário Internacional, o governo moçambicano, o Estado moçambicano, não tinha capacidade de flexibilizar a sua economia. Daí que ele entendeu, em vez de manter 4,2 mil milhões de dólares de reserva guardado, eles reduziram essa reserva para 3,5 mil milhões de dólares. Portanto, reduziram a reserva que tem para poder pagar a dívida. E eu acho isso foi de salutar. É aquilo que sempre, na minha pessoa, vinha defendendo. Por que Moçambique, sabendo que tem necessidades aqui, pega seu dinheiro, vai guardar no Fundo Soberano, para depois ir ao Fundo Monetário Internacional, pedir empréstimo, que vai lhe dar condições para poder abrir a mão da sua soberania? Essa é a pergunta que toda a gente faz, professor Pangaia. Qual é a resposta? Então, a resposta é essa que está a vir agora. O governo aceitou, em vez de estar a guardar dinheiro, enquanto há coisa para poder... levou aquele dinheiro guardado, uma parte, foram pagar a dívida, na totalidade. Foi isso que está aqui. Agora estão a dizer, reduziu-se a reserva bruta, portanto, reservas cambiais brutas de 4,2 mil milhões de dólares para cerca de 3,5 mil milhões de dólares. Então, a nossa reserva cambial agora baixou para 3,5 mil milhões de dólares porque retirou-se uma parte para pagar essa dívida. E isso é de salutar. Essa foi uma decisão correta que o governo tomou e razão pela qual estou a dizer que esse governo, para poder fazer isso, obviamente que os concidadãos do Hospital Psiquiátrico de Infulene conseguiram tratar ao Conselho de Ministros e vieram na verdade. Porque não fazia sentido nós estarmos a ter tanta dívida assim com o Fundo Monetário Internacional, com tanto dinheiro assim guardado no banco. E só para você ver que esse dinheiro está guardado no Banco de Moçambique, mas
Em que sistema? Sistema SWIFT, que é controlado por esse mesmo FMI, Banco Mundial e os Estados Unidos. Então, o que estava a acontecer aqui? Moçambique estava a pedir empréstimo do seu próprio dinheiro. Então, hoje, quando o Conselho de Ministros voltou à lucidez, conseguiu descobrir isso, então pegaram as suas reservas que estavam no sistema SWIFT, reduziram, pagaram na totalidade a dívida. O governo está de parabéns ao poder fazer isto e perceber que esse é um marco histórico que Daniel Francisco Chapo está a poder registrar no livro de vida. E dizer que, em face dessa redução das reservas cambiais, é verdade que acabamos tendo um aumento da dívida interna em 16,5%, fixado em 474 mil milhões de meticais. Vale a pena nós termos dívidas aqui internamente, porque aqui internamente não há essa questão de poder afetar a soberania. Internamente nós podemos conseguir, entre nós, podermos conversar e ver a necessidade de colocar as políticas públicas consentâneas ao nosso país. Agora, vamos ter efetivamente pressões persistentes sobre a tesouraria em face dessa redução da nossa reserva. Muito brevemente, professor. Então, quais são os desafios futuros em face desse cenário? Vai ser extremamente como manter a disciplina fiscal e a gestão da dívida pública. Futuramente, é que não faz sentido, depois de termos conseguido pagar na totalidade a dívida com o Fundo Monetário Internacional, então, para nós podermos conseguir suportar as despesas internas, deve-se garantir uma disciplina fiscal na gestão para gerir a dívida pública. E como é que o governo pode garantir essa mesma disciplina, professor? Deixar de haver empresas que não pagam impostos. Garantir com que as multinacionais paguem os impostos devidos. E esses valores impor para que eles sirvam para pagar a dívida pública, evitar a corrupção generalizada que está acontecendo no país. É assim que, se o governo fizer isso, vai conseguir resolver os problemas do setor da educação, da saúde, dentre vários outros lugares, se haver disciplina fiscal. Porque o que está a acontecer aqui, temos essa questão da impunidade dos corruptos. Temos essa questão da seletividade de quem pode pagar impostos. Temos essa questão dos contratos mal feitos com as multinacionais. Então, se o governo conseguir estabilizar essa questão da recolha dos impostos a todos, vamos conseguir paulatinamente liquidar a dívida pública e podermos inclusivamente melhorar as condições de saúde e da educação. Então, o que falhou aqui, o governo efetivamente está sendo criticado aqui, precisamente por não ter trazido essa proveniência do valor. Deveria ter dito. Nós tínhamos guardado, temos esse valor guardado no banco. Mas, no entanto, FMI, se nós mantermos a dívida com a FMI, continuaremos ainda a manter-nos um Estado pobre em estado de pobreza. Porque cada dia que passa, os juros para pagar o Fundo Monetário Internacional são absurdos e que nunca mais nós iríamos pagar. E veja só que, quando eles sentiram-se acossados pelo fato do Estado moçambicano ter pago na totalidade essa dívida com o FMI, entrou lá o seu irmão Banco Mundial para vir trazer aquela questão aí de, olha, Moçambique é o segundo Estado o mais pobre do mundo. Quando esse mesmo Banco Mundial, outrora, dizia que Moçambique estava a progredir, estava num nível um pouco mais acima em relação à pobreza. Por que hoje eles vêm dizer, nós estamos a negar que o Moçambique não é o Estado mais pobre? Porque todos nós já sabíamos que o Moçambique é um Estado pobre, em estado de pobreza. Mas quem que estava a cobertar isso era mesmo o próprio Banco Mundial e FMI. Muito bem. Eles cobertavam isso, mas agora, quando vê que o governo moçambicano, o Estado moçambicano, já está a se desembaraçar-se deles, porque eles estão preocupados. Eles queriam manter o Moçambique
com aquelas dívidas para continuar a poder ditar as suas manobras de tirar a soberania do país. Então eles não estão satisfeitos com isso. E agora a recomendação que o governo estamos a fazer é o governo moçambicano, o Estado moçambicano deve também pagar na totalidade a dívida com o Banco Mundial. Pague isso, vamos apertar os cintos para que nós possamos, porque moçambicanos, se nós estamos a falar isso numa situação de um Estado honesto, de um Estado sem corrupção, podemos pagar na totalidade a esses senhores, mas não é para aquilo que nós vamos buscar, coletar como nossos impostos, para servirem de 20% da população que está a ostentar, a consumir 80% da riqueza moçambicana. Muito bem. Então, é nesse contexto que nós vamos poder pontuar para este caso de ter pago na totalidade a dívida do FMI, vamos pontuar ao governo de Chapo. Mas esse Chapo, ele deve perceber que procure desanuviar os grandes desafios que temos aqui, eliminar essa história da corrupção, coletar imposto a todas as empresas sem cor partidária e controlar os valores. Muito bem, muito bem. Muitíssimo obrigado, professor Pangaia. Agradeço imenso pela sua contribuição, que entra um bocado em contraste com aquelas que são as declarações do Orlando José, que nos traz uma percepção diferente em relação àquilo que pensa sobre o pagamento na totalidade desta dívida por parte do governo ao FMI. Mas eu tenho indicações de que é o momento para conferirmos um brevíssimo intervalo, mas peço que segure o seu fio de pensamento, que nós vamos voltar daqui a mais um pouco. Caro internauta, tal como já mencionado, vamos a um breve intervalo e voltamos daqui a mais um pouco. Saudações, sou Alves Menungo, acompanho aqui na FTV o debate político. Ora, viva mais uma vez, já estamos de volta a esta edição do Debate Político. Íamos já para um breve intervalo, tal como foi anunciado e o prometido é devido. Estamos de volta para darmos continuidade a esta edição, como também às intervenções. Orlando, uma vez mais, muito boa noite. Estamos a discutir agora em relação ao segundo tema. O desenvolvimento rural, isto é, o fundo, nas áreas urbanas, conta agora com um crédito de cerca de 700 milhões de meticais. Na sua percepção, como é que este projeto vai ou deve contribuir para a redução da pobreza e melhoria da qualidade de vida, especialmente das pessoas que vivem em áreas rurais? Sim, muito bom. Eu, antes mesmo de ir para o ponto, eu vinha referenciando que o contraste da minha opinião ou da minha análise sobre isto são questões ligadas em tempos, questões de segredo, que em algum momento, quando a coisa dá errado, é quando vai se explotar as informações. A questão do pagamento da dívida, ela não é condenada, mas a formalidade de falta de transparência, ela é condenada. Porque quando a transparência não existe, significa que alguma coisa não está clara. Porque quando se paga a dívida é uma alegria, porque nós todos vínhamos rogando para que Moçambique deixasse nessa linhagem com esse casamento com o FMI, que já vem em tempos, que acaba desgraçando aquilo que é o futuro do nosso país. Então, isto é um facto. Mas o simples facto de ter-se pago a dívida não significa que não pode haver transparência. Porque o que nós não queremos é aplaudir uma coisa e amanhã sermos também palermos de forma vimos a condenar a mesma ação. Então não pode, deve haver transparência, a proveniência dos dinheiros. Porque o Banco de Moçambique
tanto o Ministério das Finanças, ainda até agora não trouxe uma informação exaustiva à proveniência e o pagamento desses valores. A informação sai dos holofotes. Nós queremos informações fidedignas de que possamos amanhã ter um posicionamento feliz sobre isto. Então, se não há transparência disto aqui, há uma dúvida. De onde que o dinheiro sai? Será que não se encontrou uma outra dívida para pagar a dívida? Esse questionamento. E o governo até agora não veio responder essas coisas. Então, essa informação não se trata de uma informação classificada. Um segredo do Estado, não. Se, é claro que Moçambique tem dívida, é uma coisa pública. Então, no pagamento também tem que ser de uma forma pública. Trazer com A mais B de onde que saiu o dinheiro. Isso vai clarificar e vai transparecer aquilo que é a gestão da coisa pública. A gestão da coisa pública não é só administrar, mas também os encargos administrativos, encargos jurídicos. Isso é a gestão da coisa pública. É isso que nós falamos, é isso que nós oferecemos, que nós queremos que a coisa torna transparente deste posicionamento. Em relação à questão deste financiamento de 700 milhões de dólares meticais para a questão do financiamento das zonas rurais e urbanas das 10 províncias que estima-se 287 por aí 10, 20 mil pessoas que vão ser afetadas nessas províncias, nesse financiamento, significa que é uma visão. Mas o que deve acontecer nesse financiamento é que nós falamos, há muitos financiamentos neste país, mas no final é a transparência, é haver a questão de credibilidade. Quem são as pessoas que são financiadas e como que é gerido esse financiamento, como é administrado, como é controlado, é monitorado. Porque o financiamento pode ser, não é somente financiado darem dinheiro, mas precisa haver uma monitoria, um controle, haver um resultado de médio e longo prazo. O que está acontecendo sobre isto? Qual é o resultado que se espera? Porque quando há financiamento, espera-se um desenvolvimento, espera-se uma mudança, espera-se uma nova forma de se encarar a nível das províncias sobre o índice do quê? Da pobreza e do desemprego. Então, se isso não acontece, vamos lá ver agora, por exemplo, tem o Banco Moza Banco e o Ministério da Agricultura, que serão os responsáveis no controle e monitoria dos financiamentos. Então, o que nós esperamos agora, neste momento, depois do financiamento, é que, posto este financiamento ser desencadeado, que de forma regular, traga-se aqui um relatório para ver onde está a falhar. Se a falha é das instituições que são responsáveis no controle da monitoria ou a falha é dos que foram abrangidos e não estão a saber aplicar. Porque isto sempre tem acontecido. E que depois, no final, não há nenhum relatório sobre financiamentos. Há vários financiamentos que nós já acompanhamos aqui em Moçambique, que até hoje nenhum relatório está à vista. Simplesmente tapou-se a soma pela peneira e as coisas desapareceram no auge. Então não pode. Então, se há este número de pessoas a ser abrangidas, nós gostaríamos que a Moza Banco, o Ministério da Agricultura, trouxesse relatórios trimestrais, ou semestrais, ou anuais, e também ver-se qual é o índice do crescimento deste financiamento. Qual é o número de pessoas, qual é o número de pessoas desempregadas, quantas pessoas já desempregadas foram empregadas, o que se ganhou com este financiamento, qual resultado que foi alcançado. Isto tudo é transparência nos financiamentos. Porque senão vai ser a situação de o financiamento, não, há se culpar as pessoas que foram abrangidas e que não se executaram como foi a recomendação. Há questão de linhagem. Então não é isso que nós queremos. Nós queremos uma transparência. Se a transparência for clara nesse financiamento e, de facto, este número de pessoas aqui anunciadas forem abrangidas de forma transparente, então aí estaríamos numa fase que nós sempre almejamos, que é a mudança, é o crescimento, é a contemplação de que este financiamento irá reduzir a pobreza. É isso que nós queremos, simplesmente quanto a isso. Mas se isso não acontecer, haver falcatruas lá na gestão deste financiamento, aí haverá muito barulho. E, ademais, nas províncias, é preciso ver qual é o público-alvo a ser abrangido nesse financiamento. Porque o que mais acontece é que as pessoas que não necessitam desse financiamento são os que têm tido oportunidade desse financiamento. Os que precisam não estão lá. Deveria-se fazer um estudo prévio. Quantos jovens em cada província são desempregados? Ok? Qual é o número, o rácio
do número desses desempregados vão ser abrangidos. Trazer de forma estatística os números concretos sobre esses números e o perfil dessas pessoas. E trazer as pessoas a monitorar, a controlar, a fiscalizar este financiamento. E as áreas foram aplicadas. E que tipo de trabalho tem sido desencadeado para que este dinheiro possa trazer resultados. Porque quando o dinheiro é financiado tem que ter resultados, que é mais posto de trabalho, que é mais oportunidade. E que tipo de local ou quais as infraestruturas que esse dinheiro foi aplicado. Porque trazer só em dados assim, abstratas ou comuns, não há questão concreta, aí para sobre vários problemas. A ideia é boa, mas vamos no âmbito da implementação disto, é aí onde surge o problema. Porque nós vimos, é que nem, por exemplo, a Fidel, por exemplo, vimos ali, as pessoas abrangidas são pessoas que não precisam. Vimos Namarras, vimos Boane, são pessoas que trabalham, são pessoas que estão bem bom, que tiveram esse financiamento. Aqueles jovens que precisam desse dinheiro para vir pegando, não foram abrangidos. É aqui onde pega as execuções desses financiamentos. Então não é questão de não ser, a ideia não ser boa, não. Havemos de ver quem são foram abrangidos. Nós vimos as listas. São pessoas que têm matabicho, têm almoço, têm lanche, têm jantar, têm emprego, têm empresa. São as mesmas pessoas que foram beneficiadas deste fundo. Isso não estamos a combater a pobreza, não está-se a libar a questões de desemprego, simplesmente está-se a engordar aqui já tem mais. Isso não pode acontecer. Muito bem. Obrigado, caríssimo Orlando. Isso não pode acontecer. De fato, são males que devem ser evitados não apenas em Moçambique, mas também em todas as outras nações. Afinal de contas, o combate à pobreza deve ser algo geral, sem que haja marcas de corrupção. Professor Pangaia, como é que este projeto deve envolver a comunidade local na tomada de decisões? Talvez o problema comece a partir daí, que a comunidade não está envolvida na tomada de decisões, pois deve ser apenas aquela elite que se junta redonda para uma comunidade que, na verdade, não conseguiu sequer ter um porta-voz para fazer chegar aquelas que eram as suas maiores preocupações. Olha, é o seguinte, não é por acaso que eu falei do hospital psiquiátrico de Fulene, que de alguma forma está a tentar recuperar as mentes do Conselho de Ministros. Está a tentar, porque ainda não conseguiu. E essa situação aqui revela ainda de que ainda temos condutopatas no Conselho de Ministros. Não é possível que esse Conselho de Ministros, tendo experiência do passado com relação à distribuição gratuita do erário público a grupos devidamente selecionados e que essas distribuições não trouxeram valor acrescentado no país. Não aprendem. Aqueles senhores que estão no hospital psiquiátrico, manda-lhe para ir buscar água para encher um tambor que está furado. Ele vai buscar a água, mete no tambor, naquilo de que vai encher o tambor. Mesmo vendo que as águas estão a sair lá, não estão a permanecer. É exatamente isso que está acontecendo com o governo, que não consegue aprender com essa história de distribuir dinheiro às populações. Já tivemos a distribuição, no governo de Guebuza, a distribuição de 7 milhões por distrito. O que 7 milhões trouxeram? Vimos ali, tentaram prender as pessoas, porque a ideia era de as pessoas pedirem emprestado o dinheiro e depois devolverem. Quem é que devolveu? Qual foi a quantidade de valor que conseguiu se recuperar? Logo, para se medir o desempenho dos 7 milhões que cada distrito foi emprestado, devia-se ver qual foi o retorno disto e aquilo que conseguiu melhorar a qualidade de vida das populações. Não se conseguiu ver nisto. Outra questão, o fundo de transporte, que adquiriu milhares de automóveis, de autocarros para transporte das pessoas, distribuíram as tais cooperativas de transporte gratuitamente, sem ter que tais cooperativas ou esses indivíduos que foram selecionados de acordo com, sei lá, de que critério que não beneficiou a todos, receberam esses autocarros, para além disso mereceram subsídio de combustível, utilizaram aqueles autocarros, espatifaram, nem a manutenção conseguiram fazer. Quantos autocarros hoje aqui
o fundo de transporte adquiriu e entregou aos privados e hoje estão a funcionar. Não aprendeu mesmo com isso de que essa estratégia não funciona. Em termos de infraestruturas, este governo tem construído infraestruturas, por exemplo, infraestruturas de abastecimento de água. Depois de serem construídas essas infraestruturas, diz que o governo não pode gerir essas infraestruturas. Tem que fazer uma gestão descentralizada, gestão delegada. Entrega-se esses sistemas de abastecimento de água novos, construídos na raiz, ao privado. O privado utiliza essas infraestruturas, cobra pelo abastecimento de água. Mas, no entanto, o que está a acontecer? Não faz a manutenção e, quando avaria, ainda pede o governo para poder reparar. E quando é uma avaria, acabam ficando uma vez por todas. Uma infraestrutura construída pelo erário público, entrega ao privado para fazer a gestão privada e este cobra ao cidadão que, através dos seus impostos, construiu aquele sistema. Esse indivíduo, pura simplesmente, o que cobra é para o bolso dele. Não faz a manutenção desse sistema. Este governo sabe isso que está a acontecer. Então, por que razão que continua com a mesma estratégia de poder distribuir dinheiro? Que várias experiências mostraram que isso não está a dar certo. O que o governo devia fazer no lugar de poder distribuir dinheiro? O governo deveria fortalecer a sua economia para que ela possa gerar emprego. O governo deveria construir infraestruturas industriais, infraestruturas para a agricultura. São essas infraestruturas que poderiam abrir mais postos de trabalho para esses que estão a ser distribuído dinheiro, para eles poderem coisa. Então, por isso mesmo, o Hospital Psiquiátrico de Infulene continua a trabalhar com esse Conselho de Ministros para ver se recupera a conduta desses senhores. Porque a apatia está na conduta desses senhores. Por isso são condutopatas. Precisam de poder voltar a si mesmo. Estão a atacar coisas que não vão trazer valor acrescentado. O que o país quer é que tenhamos uma economia estabilizada, tenhamos infraestruturas capazes de poder gerar emprego e, a partir dali, nós possamos ter muitos desses que estão a receber, por exemplo. Imagine lá, você entrega dinheiro a alguém que não tem refeição. A primeira coisa que vai fazer é que esse dinheiro que está destinado para o projeto, a primeira coisa, 500 que ele vai tirar é para comprar comida em casa. E o projeto dificilmente vai poder andar assim. Não há como. Essa estratégia de distribuir dinheiro não funciona. E pior ainda que essa situação de entregar dinheiro através de lupa. Verificar quem que pode ser. Lupa não em termos da seleção do melhor projeto, mas de seleção da cor partidária. Como tem estado a propalar por aí assim. Tantos relatos estamos a receber. É essa a questão. De que o que estão a receber esses dinheiros que são membros da Frelimo. Então, por que, enquanto existir situações desta natureza, por que o governo não pode pensar em garantir infraestrutura para poder empregar esses jovens? Aproveite o Vale do Zambeze para fazer uma agricultura aceitável, na qual vai se empregar muita gente lá. Aqui no Vale de Limpopo, façam isso. Montem infraestrutura, indústrias transformadoras, obriguem a essas empresas multinacionais para processar os nossos recursos naturais aqui dentro, que vão poder garantir vários postos de trabalho. Não é isso de entregar... Parece que eles não acompanham essa questão que não precisa de entregar peixe ao indivíduo. Entregue de anzolo para que ele possa conseguir pescar. Esses dinheiros estão a entregar a pessoas de fome.
não vão trazer nenhuma melhoria de qualidade de vida dessas pessoas. Ouvi agora, por isso, a Greta Chapo a dizer às mulheres, digo, olha, não queremos este ano ouvir violência doméstica por causa das capulanas, porque eu já garanti capulanas para toda mulher moçambicana. Já é muito bom. E nesse caso, deve-se apelar às mulheres para que, em caso de não ter capulana, por favor, não aqueçam óleo para poder queimar os vossos maridos. Vão atrás da Greta Chapo. Porque ela já disse, retirem-se a responsabilidade das capulanas. Vocês, os homens, este ano não se responsabilizam de capulanas. Eu que vou te entregar para 7 de abril. Muito bem. Então, mas serão as capulanas que vão resolver o problema das mulheres? Certamente que não, professor Pangaia. Muito obrigado. Certamente que não. Muitíssimo obrigado. Falando mesmo em problemas, vamos fazer a transição já para o próximo tema. Estamos a falar sobre fundos. Agora falamos sobre os fundos da empresa Linhas Aéreas de Moçambique. Disse que mais figuras podem ser acusadas pelo desvio desses mesmos fundos, mas também gestão danosa. Na sua percepção, já introduzindo este tema e também jeito de últimas considerações, qual é o papel que a Procuradoria-Geral da República deve ter na investigação, mas também a acusação dos envolvidos? É muito bom, mas antes deste ponto, eu queria tocar logo que eu falo das capulanas. Eu acho que a primeira-dama foi muito infeliz nesses pronunciamentos, que até agora está um barulho lá onde ele está de visita agora, porque as pessoas esses capulanas não chegam. Por isso que ele saiu ali a dizer que não, vocês mamanas têm muitas malas com capulanas, ter esses capulanas para ajudar a contribuição. Afinal, ela prometeu o quê? Qual a garantia que ele tinha? Qual o financiamento que ela tinha de que iria distribuir capulanas em todo o país? Então, eu acho que são essas questões que as pessoas estão numa posição que não sabem porque que está lá. O gabinete da primeira-dama é um gabinete estratégico político que vai coadjuvar a presidência da República, o gabinete da presidência da República. Aonde sairá do gabinete da primeira-dama eles ficar sensibilizados com questões sensíveis, assim passa a repetição, da sociedade. E volta. Aquele gabinete vai retrair o quê? Investidores estratégicos para ajudar a combater a pobreza e o desemprego e outros assuntos sociais de interesse social. Mas não, está ali. Capulana, não é isto. É preciso promover coisas que vão influenciar positivamente na vida de cada cidadão. Não é questão de capulana. As nossas mamanas todos os meses têm stickers do mercado, têm stickers no serviço, tem stickers de amigas, tem stickers do bairro, tem stickers da família. Isso tudo são capulanas. É um pouco infeliz a figura da primeira-dama ir prometer capulana como se aquilo fosse coisa de ouro, uma coisa que vai mudar a vida dos... Não é aquilo que Moçambique precisa. Não é isso, não é capulana. É combater o desemprego e a fome. E eu dizia mais aqui, é necessário que ela também comece a preparar seus relatórios para apresentar ao povo moçambicano o que ela está fazendo naquele gabinete. Qual é o papel dela como primeira-dama? O que ela está trazendo como investimento? O que ela trouxe? E quais são as pessoas afetadas pelo gabinete dela? O que ela saiu, foi encontrar lá e trouxe à tona para o povo moçambicano? É isso que aquele gabinete tem que fazer. Por isso que não existe em nenhum canto do mundo que a primeira-dama é uma figura que merece algum prestigiado, como aquilo que acontece de ter escolta, porque aquilo não é nenhum emprego. É coadjuvar o seu marido. Então, se não conhece o papel dele, aquilo pode ele deixar. Pode ter o chefe do gabinete, gerir aquele gabinete ali, não é nenhum problema. Então, se a gente vê a figura dessa natureza, daquele nível de gabarito, começar com essas coisas de capulana entre 3 pessoas, colocar pessoas no sentido de ansiedade, aquilo é uma ação estratégica para manipular a mente das mamanas. Ninguém vai esquecer a pobreza por causa de uma capulana de 250 meticais, 300 meticais. Isso não pode ser abusar o povo moçambicano. É preciso com que tenha encargos claros do seu gabinete. Se não sabe, peça ajuda. Assessoria concreta e clara sobre aquele gabinete. É isso que nós queremos. Outras primeiras damas de outros países, a gente vê o que eles fazem. Outra primeira dama formada na parte da saúde, por aí e tal, ela vai atuar naquela área de formação e procura ações, procura parcerias naquelas ações e fala com o marido. Marido, porque essas ações aqui, vamos fazer isto no sítio X. E como o gabinete do é que atua, ele vai pegar aquele projeto e vai ali ver o financiamento e vai ajudar para combater algum problema.
Há várias doenças que andam por aí. Nós falamos de prostituição infantil. Nós todos os dias falamos na televisão. Prostituição infantil no país já está a ser normalizado. E nós exortamos que a gabinete primeira-dama pegasse esse assunto com seriedade. Mas não está, não. Nós esperávamos que, até essas alturas, já há um ano e pouco que está ali naquele gabinete, ter desencadeado a combate à prostituição infantil, por exemplo. Há muitas crianças na rua que estão a andar a vender ali. Era essas ações que o gabinete primeira-dama deveria fazer uma equipe de ação concreta que vai trazer relatórios, informações concretas, de bairro em bairro, de quarteirão em quarteirão, de cidade em cidade. Se de facto não vamos ter aqui muita redução de prostituição infantil. Vamos andar aqui nas ruas, hoje sexta-feira, vamos andar nas ruas, vamos ver. 16 anos, 14 anos, 15, 17 anos, estão ali. Qual é o problema? É desemprego. Porque a mãe está ali a panar também. Ela consegue, para minha filha me ajuda a vender amendoim, por exemplo. É esse o papel da primeira. Não é andar essas coisas de capulana, aquilo é uma foda para enganar as mamães emocionadas. E eu louvo muitas mamanas porque elas agora já viram vistas, já não aceitam cair nessa manipulação. Querem coisas para o futuro. Tem filhos e filhos dessas senhoras desempregados. O gabinete deveria se preocupar com isso. Não é capulana. Isso não pode. Muito bem. Já fazendo a transição para... Fazendo a transição do programa sobre questões em 4 minutos. do DLMs, por exemplo, que ainda existem os registros vão ser arrolados. A reestruturação tem o prazo de 2032. Então, sendo assim, nós logramos que, de facto, o que dizia o professor Pangai, não se pode olhar para cores partidários. Agora os gestores são detidos, já rolaram algumas cabeças. A atual diretora da escola do Partido Frelimo, que já não me recordo bem o nome, ela também foi citada com esses gestores. O antigo ministro, que agora é ministro da presidência para assuntos econômicos, por aí e tal, também citado pelo gestor. Então, é preciso com que todos esses cabeças sejam rolados. Porque se de facto estamos a combater a corrupção exacerbada nesse setor, não pode aí reservar alguém ou haver a elitização disto. Não, todos devem ser arrolados, devem ser ouvidos nos bancos dos réus. E esta senhora, que é agora diretora, já vinha se falando essa senhora já muito antes de explodir essas questões da corrupção da LM. Porque ela tem uma empresa ali, da questão dos bilhetes, há muita coisa de catering, há muita coisa que aí fazia essa empresa, mas fechou-se o olho, aliás, e depois deixou-se assim a coisa. Mas hoje ela é citada novamente. Então não é coisa de deixar de lado, é preciso com que os tribunais trabalhem com transparência. Que a rola dessa senhora assim vai ficar também lá nos quadradinhos, lá, enquanto vai se fazer investigação aqui nos outros. Não é ficar ali no luxo, porque é diretor da escola, de tal fulano, de tal fulano, depois não, tem que ser arrolada também. Porque é uma investigação, ele já foi citado lá. Os gestores foram claros como a coisa era feita. As assinaturas eram feitas do outro lado e eles simplesmente geriam o que era decidido do outro lado. Então, essa elitização deve cair por terra. Se existem outros implicados, porque o importante é que agora é o bem comum. Essa instituição deve trazer a credibilidade, a fiabilidade para o Partido Moçambicano. Nós estamos de parabéns com o trabalho que está sendo feito, mas não se pode haver elitização, porque até neste momento há a elitização disto. E estes gestores que foram arrolados, esses gestores também, se também estão implicados nisto, também devem ser ouvidos nos bancos dos réus. Porque o que nós queremos é que no final exista um relatório transparente, uma ação transparente, em que todos os implicados devem ser responsabilizados. Se há alguns imóveis que também se beneficiaram por causa destas ações negativas na instituição, também deverão ser arrolados. Não se pode falar só de nomes de pessoas. Não, porque nós queremos que essa instituição... Nós falamos aqui de bilhete de voo para as províncias. Está muito caro, está muito elevado. Há muitas nhongas aqui. Para um bilhete simples, daqui para Xaixai está muito caro. Daqui para Nampula, Zambésia, Inhamara, está elevado o bilhete. Quer dizer, o bilhete que sai daqui para a África do Sul, às vezes que passa, a diferença não é grande coisa dentro do país. Não faz sentido. Então é preciso organizar-se isto e haver mais companhias. Não depende da LM, haver mais companhias. 10, 15 companhias para tal. Para que a LM ela possa ter um novo rosto. Então, 2032 é longe, mas também pode, nesse processo aqui, o governo aqui pode terminar antes de terminar essa reestruturação. E este aí ver o outro. Também, como aqui em Moçambique é comum, é cíclico de não seguimento dos projetos dos antecessores. Quando aquele governo sai, aqueles projetos
também desaparece. Então não pode. É preciso que haja celeridade antes do termo deste governo. É possível, quando haver interesse, haver preocupação, é possível, antes deste mandato terminar, esclarecer a questão da LM e haver esclarecimento e haver a questão de informações claras, o que aconteceu, o que nos deixou de acontecer naquela instituição, porque já é de longos anos esta desgraça naquela instituição. Então, a questão das últimas palavras que eu posso aqui deixar claro é que vamos deixar partidos políticos fazer o seu trabalho. Cada partido político tem seu povo. Frelimo tem o povo dele, Anamol tem o povo dele, Renamo, MDM e entre outros. Não podem entrar nos partidos políticos, criar-se vucu-vucu, simular de ter interesses lá, enquanto são ações estratégicas para que quer desequilíbrio. Isso não pode. Isso não é ser democrática. É ser bandidos organizados para destruir outros partidos políticos. Isso não pode acontecer. Cada partido tem seu povo. Então, se o povo não te ama agora, espera seu tempo. Ou preocupe-se mais, organize-se mais para atrair esse povo. Então, essas coisas de estar infiltrado em partidos políticos ali, porque a Anamol é isto, porque Renamo é isto, MDM. Quer dizer, o único partido neste país que é santo é o Partido Frelimo. Está escrito aonde isso aí? Em 50 anos, o único partido santo neste país é o Partido Frelimo. Se trata do Partido Frelimo, todos são santos, mas são outros partidos, há muita sujidade. Isso não pode acontecer. Isto deixa a desejar num Estado de Direito democrático. Não pode acontecer. É preciso com que essa forma de trabalhar deve cair por terra. E é demais. Inclusive essas televisões que em algum momento apresentam vários programas de entretenimento também são cúmplices do que de matar a democracia. Por causa do quê? Porque em algum momento eles acabam infiltrando-se ou entrando-se em alguns debates que também não identificam a causa daquele programa para fragilizar um ou outro líder de partidos políticos. Isso não pode acontecer. Porque no final depois voltam e dão a defesa. Quer dizer, tem que ter uma causa, é que ter uma posição. Todo tem que ter uma posição. Agora, cada um quando entende, aí que é o tal fulano. Isso não pode acontecer. Estamos a minar o nosso Estado. Nós queremos partidos sem armas agora. Queremos partidos não ligados ao sistema administrativo do Estado, mas que cada um atue de forma transparente. Se no longo da campanha não conseguiu namorar os simpatizantes, espera para outro momento. Se no meio das vossas atividades estratégicas político-partidárias, um partido e o outro é amado, então aquele que não é amado deve também se posicionar para ser amado. Não é criar problemas nos outros, por infiltrar os partidos políticos, estragar a imagem dos outros, achar que esse partido é que é partido bonito. Não pode acontecer. Nós não temos partidos, mas nós condenamos esse tipo de comportamentos, porque isso descredibiliza a sociedade moçambicana e os jovens. E por isso que, em algum momento, temos tido várias agitações por causa desses comportamentos. Isso tem que parar. É basta. Temos que fazer a política dentro das normas que assim que a lei infere, fazer a política dentro dos padrões aceitos no nosso país e deixar as coisas de lado. As únicas organizações aqui armadas é o Ministério do Interior e o Ministério da Defesa. Esses sim, por natureza do seu trabalho. Aos demais já não. A elitização também não pode olhar com os partidários. Quer dizer, os únicos heróis são do Partido Frelimo. Renamo não tem heróis, MDM não tem heróis, Anamol não tem heróis. Quer dizer, alguma coisa não está bem neste país. Há uma lei específica que diz que quem faz bem neste país é só o Partido Frelimo. Isso é errado. Porque o herói é aquele que contribui para o bem do país. Mas no Partido Frelimo já não é assim. Ainda que exista alguém da oposição, assim, a fazer o bem, nunca é herói. Herói tem que ser eles lá. Quer dizer, há um livro específico. Agora que todos os fundadores da Frelimo morreram, agora significa que os herdeiros também seguem a mesma linhagem. Isto é matar a democracia, isto é matar o nosso país. Nós não queremos isso aí. Nós, como jovens, queremos que a política é feita dentro dos parâmetros normais da lei, dentro do ordenamento jurídico normal da lei. É isso que nós queremos. Já essa coisa de elitização, herói é que estão preto e vermelho. Quem não está vermelho não é herói, a gente faz a boa coisa. Quer dizer, o problema deste país, ainda que seja o certo da oposição, ele não pode. Quem é o errado é da oposição, quem é o certo
é o deferimento. É isso que acontece na gestão da coisa pública. Muito bem, Ronaldo. A elitização começa a descrever-se nesta natureza quando são a eleição de corpos partidários. Muito bem. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, caríssimo Orlando. Passamos então para si, professor Pangaia, já mesmo a encerrar. A produção informa que temos mesmo muito pouco tempo já para terminar esta edição do debate político. De forma muito breve, professor Pangaia, quais são as medidas, na sua percepção, que o Governo deve adotar para evitar situações como estas no futuro? Sim, estamos a falar dessa questão da LAM. O presidente da República foi alertado para que ele pudesse remover os antigos ministros em seu redor que o aconselham. Nomeou ministros aparentemente novos, mas pegou antigos ministros para serem seus conselheiros. E sabe-se que em 2024 as manifestações, elas tiveram como combustível o descontentamento dessa sociedade sobre o desempenho desses governantes mesmo que foram chamados para o aconselhar. Hoje estão a aparecer esses arguidos na LAM a poder indicar nomes de figuras que estão em seu redor. Excelentíssimo presidente Daniel Francisco Chapo. Até que medida em que isso lhe dignifica, tendo em seu redor figuras que estão sendo notificadas ou indicadas como envolvidas nos desfalques da LAM. Olha, outra coisa que temos que alertar aos outros ministros é que os desfalques não estão só na LAM, ou não foram só na LAM, que é dirigida pelo Ministério de Transporte e Logística. Se hoje estão a aparecer essas situações no Ministério de Transporte e Logística, é porque João Machombe é que está a poder trazer isso na luz do dia. Então, por que os outros ministros estão neste momento em silêncio? Será que nos vossos ministérios não houve desfalques? Não está a haver desfalques? Estão à espera que haja uma vistoria, descobrir os desfalques para vocês poderem se pronunciar diante a isto? Um alerta ao Gabinete de Combate à Corrupção. Se cada ministro não puder agora denunciar as falcatruas que estão a acontecer no seu respectivo ministério, a cabeça do ministro terá que ser rolada. João Machombe está a fazer a sua parte aqui, apontando esses cartéis que governaram o Ministério dos Transportes e Logística durante anos. E hoje ele está a denunciar um de cada vez. E ainda disse que prometeu trazer mais cabeças que estavam ou estão a poder dilapidar o era público alicerçado ao Ministério de Transportes e Logística. Admiro-me que os outros ministérios estejam calados neste momento. É preciso tomar-se uma grande responsabilidade aqui. Voluntariamente, se vocês estão a sentar por cima de processos de desfalques como forma de poder ocultar ou proteger ou dar a impunidade daquele que esteve lá, quando esses desfalques aparecerem na luz do dia, você, ministro, vai poder responder isso. Aliás, precisam saber de que já não há segredos hoje no governo, porque muitos dos funcionários estão descontentes. Aqueles que são confiados em guardar esses segredos são eles mesmos que vão levar e trazer aqui nas redes sociais. E nós vamos poder denunciar isto aí. A partir daí, estará um coisa. É que não faz sentido. Se o Gabinete de Combate à Corrupção veio no princípio deste ano a dizer que o governo perdeu 3 mil milhões de meticais. 3 mil milhões de meticais foram roubados durante o ano de 2025. Será que esse valor só saiu da LAM? Não saiu dos outros setores? Por que também vocês não estão a apontar esses senhores que andaram a dilapidar esse valor? Então, Daniel Francisco Chapo,
É preciso forçar que cada ministro, o tempo é este, para poder entregar as cabeças que estão a dilapidar o erário público em cada ministério. Se eles não fizerem isso, Daniel Francisco Chapo tome responsabilidade de poder elaborar um processo disciplinar para desaguar num processo crime contra o respectivo ministro por estar, eventualmente, a poder sentar, proteger os prevaricadores. Em jeito de considerações finais, o governo ele fez bem de ter pago a dívida na totalidade ao FMI e nós esperamos resultados nisto em poder começar a definir políticas públicas de uma forma soberana. Porque nós sabíamos que o envolvimento do FMI junto do Banco Mundial, que obrigava a uma reestruturação do governo, que obrigava inclusivamente as políticas públicas que devem ser por causa dos dinheiros que eles nos emprestavam. Agora que vocês pagaram, comecem a corrigir as políticas públicas que não favoreciam a sociedade moçambicana, porque já estão a começar a ter uma certa independência nas decisões, tendo desprendido, tendo dado o valor ao FMI. Procurem, na medida do possível, também pagar ao Banco Mundial, porque são essas duas instituições que são indústria de produção de pobres, razão pela qual deve pagar também o Banco Mundial. Fiquemos com outros credores, que não é verdade que de alguma forma podem, mas não é de uma forma demasiada como o FMI e Banco Mundial interferem na soberania do país. Pensaram bem, a crítica que nós vinhamos a fazer sobre o Fundo Soberano, agora está a aparecer o resultado aqui. Não guardar dinheiro para poder pedir outro dinheiro. Em relação à distribuição de dinheiros, esse dinheiro usem no lugar de vocês persistirem com uma estratégia antiga que deu berro anteriormente, deu burros na água, não deu resultados satisfatórios. Já distribuíram 7 milhões, já distribuíram autocarros, já distribuíram infraestruturas de abastecimento de água, dentre outras infraestruturas, e essas não deram efeito. Agora, mudem estratégias. Invistam, tratem da economia sustentável para que ela possa gerar emprego. Trate de construir infraestruturas industriais capazes de poder sustentar a indústria, o setor da agricultura, para poder criar mais postos de trabalho e desenvolver coisas. É isso que pode vir trazer. A situação de distribuir dinheiro não vai funcionar. A última coisa, já tínhamos começado, já tínhamos dito, outros ministérios devem trazer cabeça dos que estão a dilapidar o erário público. Se não fizerem isso, vocês irão à cadeia, vocês os ministros. Muito obrigado. Muito bem, muitíssimo obrigado, professor Pangai. Agradeço também a si, caríssimo Orlando José, pelas declarações que trouxeram neste que é o último dia útil da semana, sexta-feira, mas não é uma sexta-feira qualquer, é a Sexta-feira Santa, o dia em que Moçambique e o mundo celebram, ou melhor dizendo, recordam aquele que foi o símbolo de compaixão e amor, que Jesus Cristo morreu por todos nós para que não morrêssemos e desta forma não sofrêssemos as consequências dos nossos próprios pecados, das nossas próprias ações. Nós nos despedimos, no entanto, renovamos o desejo de que a sua Sexta-feira Santa seja não apenas feliz, mas sim, de fato, santa. O que é, de fato, uma Sexta-feira Santa? É aquela em que Moçambique, o mundo e toda a gente se purifica em prol daquele que é o amor que Jesus Cristo demonstrou na cruz quando esteve mesmo à mercê da morte e justamente quando morreu. Que possamos nos recordar com respeito e consideração deste ato que não foi apenas simbólico, mas foi importante para a humanidade desde os tempos primários até mesmo ao fim dos tempos, se é que há fim dos tempos. No entanto, nós nos despedimos e desejamos assim que a sua sexta-feira seja de fato santa e fique bem com a sua família. Até lá!